Bom dia, pessoal. Estou fazendo essa gravação agora às 8h27 do dia 17 de dezembro de 2023. Eu vou fazer uma leitura de um texto que eu fiz, ou melhor, que eu redigi em 19 de novembro de 2017, num domingo, e que eu coloquei num blog que eu tenho. À época, eu estava envolvido com as questões sindicais e por isso o nome do blog que eu tenho ainda com este nome, Sindicalismo Institucional. Então, vou à leitura do seguinte texto: da divisão à separação, um pequeno espaço temporal. E isto, a divisão, a separação, refere-se à nossa nação, a nação brasileira, que eu vislumbrava já em 2017, que nós estávamos neste caminho para a separação. Vamos à leitura. Uma parte ainda expressiva do eleitorado mantém-se em seu casulo. Essa parte expressiva recusa-se, acomodando-se na justificativa de que sequer estão presentes no processo político os candidatos, e também recusa-se, acomodando-se na justificativa de que, mesmo o processo eleitoral, ainda não teve início. Recusa-se a expressar objetiva e claramente qual é a sua opção para o Brasil. Em 2018, eu redigi a reflexão em 2017, novembro de 2017. Essa parte do eleitorado revela algo, certamente, mas o que revela não está no campo positivo. É diuturna e violentamente uma negação. Bolsonaro não. Fascistas não passarão. Por isso, sinto-me legitimado para dizer: filhos da puta, canalhas, covardes. Isso não deveria ser surpreendente. É que é natural, nessa parcela do eleitorado, um posicionamento político exclusivamente crítico, negativamente crítico. E isso é mesmo natural, pois essa parcela do eleitorado, essas pessoas trazem consigo uma cultura juvenil, melhor, uma cultura infantil, comparada com aquela do eleitorado que já se revelou positivamente, ao optar pela candidatura Bolsonaro. E por considerar seu fundamento cultural dessa parcela para sua crítica negativa um fundamento infantil, histórica, cultural e filosoficamente falando, por isso, sinto-me legitimado para dizer: filhos da puta, canalhas, covardes, irresponsáveis. Vamos abaixar. Esse eleitorado envergonhado, que não se manifesta, esse eleitorado procura entabular uma narrativa pela qual declara: o que se oporá em 2018 serão forças progressistas versus forças reacionárias. Isso não deve ser negado. Quanto a isso, deve-se apenas lembrar a quem disso tomar conhecimento que é apenas
uma narrativa. Mas, pelo fato de esse eleitorado pretender que isso seja mais do que apenas uma narrativa, eu sinto-me legitimado para dizer: filhos da puta, canalhas, covardes, irresponsáveis, manipuladores. Aqui, nesta reflexão, propõe-se esta outra narrativa para se ler, entre aspas, para se ler o embate a ser travado em 2018. O que estará em disputa pela nação brasileira são valores materialistas, progressistas para o eleitorado empedernido, e valores espirituais, espiritualistas, reacionários, também para os empedernidos, valores reacionários. Por absurdo que se revele, há uma pretensão de que se contraponha a uma narrativa secular, lúcida, científica, a uma narrativa religiosa, mística, subjetiva. E isso é aceitável. O que se deve verificar é com quem está a lucidez. Mas, por que na narrativa dos empedernidos a lucidez está com o secular, o científico, o laico, o ateísta, a objetividade, o progressismo? E tudo isso seriam qualificações desse eleitorado empedernido, sinto-me legitimado para dizer: filhos da puta, canalhas, covardes, irresponsáveis, manipuladores, hipócritas. Estou convicto de que a parcela do eleitorado que já se expressou em favor de Bolsonaro e que se empenha por elegê-lo, essa parcela está fundamentada no seguinte: mais importante do que um mundo fundado na ciência é um mundo sustentado por valores. E essa parcela, disso estou convencido, aceita que a esfera que melhor concebe valores para um relacionamento saudável entre os homens é a esfera religiosa, a esfera em que surge a concepção de espírito, de espiritualidade, de relacionamento com o transcendente, de subordinação da vontade humana a essa ordem transcendente, afirmando, por óbvio, a sua existência, a existência da transcendência. A esfera em que a história registra-se há bem mais tempo do que se fez registrar na esfera do materialismo histórico dialético. Este materialismo histórico dialético, nascido logo ali, no século XIX, esta esfera pôs por terra todo o percurso histórico feito pela humanidade até que em Marx desembocasse. Para essa esfera materialista, a história deve ser demarcada pela existência de Carlos Marcos, Karl Marx, para os empedernidos. Antes de Carlos Marcos, a pré-história, para esses empedernidos. Depois dele, a lucidez, para esses mesmos empedernidos. Essa parcela do eleitorado que se manifestou tem fé em que a sua verdade seja uma verdade revelada e não descoberta.
Assim, sabe-se, essa parcela do eleitorado sabe-se sujeita a ela. E nessa sujeição, o sujeito do mundo seria a ordem divina, que o subordina ou que a subordina a essa parcela do eleitorado e a ordena. A ele, de modo sério, responsável, comprometido e compromissado, tanto com a transcendência quanto com o que, por ela, pela transcendência, foi criado. Cabe auscultar diuturnamente. Orai e vigiai. Cabe auscultar diuturnamente o mundo para nele encontrar o caminho que realize a vontade de Deus na terra. Aos empedernidos é preciso lembrar: a política não é um espaço para diálogo entre iguais. É o espaço reservado para que os diferentes contratem um mundo em que essas diferenças sejam preservadas. A política, contudo, é um fenômeno subjetivo, ou seja, basta que surja a convicção de que as diferenças sejam inconciliáveis para que tal espaço desapareça, para que uma nação se divida, se separe. O tempo entre a divisão e a efetiva separação é um tempo indeterminado. Certamente, ainda que indeterminado, é um tempo muito longo. Mas é bem determinado o que nesse momento da separação se viverá. Violência, intolerância e tudo o que disso, da violência e da intolerância, se pode deduzir. Estou convencido de que o eleitorado que se posicionou está tomando consciência de que ele, a diferença para os empedernidos, os diferentes, não é admitido pelos empedernidos. Esse eleitorado se reconhece não admitido pelos empedernidos. Os empedernidos supõe-se a consciência motriz do processo histórico, cabendo aos diferentes deles o silêncio, a subordinação, o recolhimento à esfera privada, restringindo-se a agir conforme determinado por esses mesmos empedernidos. O espaço de interseção em que as diferenças se encontravam, se digladiavam, se debatiam, está ficando bastante diminuto. Nos dias atuais, estão apenas tangenciando-se, não mais convivendo. E existem forças centrífugas no processo a diminuir esse espaço de tangência agora, né? Estão diminuindo continuamente. Tudo indica que o Brasil já não terá, para sua nação, o espaço da interseção. Se não houver uma solução para a preservação das diferenças fora deste espaço comum, todos nós sabemos. O Brasil, como nós o conhecemos ou o conhecíamos, terá acabado em 2018. Quer dizer, eu errei na minha profecia, não é? Um momento perigoso se inaugura no horizonte.
Disso estou ciente e consciente. E você, eleitor crítico, negativista e fascista? Ou melhor, antifascista, fascista de merda. Um bom dia a todos e espero que essa reflexão lhes tenha proporcionado um mínimo de ocupação do seu tempo, de maneira a torná-lo, a ocupação do seu tempo, a torná-lo, você ouvinte, uma pessoa útil.